O que é um fascista? Como prometido, estou de volta agora para explicar o que quer dizer o termo fascista. Há duas respostas, uma delas bem simples, evidente e clara historicamente, e outra que é mais difusa, que é um pouquinho mais complicada de definir. A primeira definição é aquele partidário, a pessoa que apoiava os regimes fascistas na Europa no começo do século XX. Há alguns movimentos que deram certo, outros que não deram certo, mas o principal exemplo é o fascismo italiano, que tomou poder no começo dos anos 20, se desenvolveu, se tornou um regime autoritário e depois caiu nos anos 40, quando houve a invasão das tropas aliadas. Então foi o regime do Mussolini, que era fascista, que era o partido fascista, então quem fazia parte do partido, quem apoiava o partido, era fascista. Então isso não tem dúvida, isso não tem questionamentos. E também se associa elementos do fascismo ao nazismo, que se chama de nazifascismo, e também em outros movimentos, como o do Franco na Espanha, como o do Salazar em Portugal, como alguns movimentos do Estado Novo no Brasil, na Argentina, alguns outros movimentos militaristas, autoritários ao redor do mundo. O fascismo não nasceu na Itália, o fascismo enquanto movimento político nasceu na França, mas lá não conseguiu emplacar, não deu certo, porque era uma democracia um pouco mais estável. Ele conseguiu criar raízes e se manifestar com maior ênfase em democracias mais frágeis, em regimes mais frágeis como o italiano, como o alemão e também na Iugoslávia. Então, vários países tiveram movimentos fascistas, então não foi um caso isolado, mas em alguns casos conseguiram tomar o poder e na maior parte dos casos não conseguiu tomar o poder. Mas já em 1944, já se questionava o uso do termo fascista. George Orwell escreveu um artigo que se chama O que é fascismo, no qual ele analisa esse uso secundário do termo, que é um termo mais indefinível, que tem a ver com chamar qualquer um que não concorda com a gente de fascista. Então, segundo George Orwell, eles usavam esses termos para os conservadores, que são os fascistas por definição, quando há uma crítica, porque os conservadores tendem a defender as tradições, tendem a defender alguns valores que seriam fascistoides na cabeça das pessoas, mas também foi aplicado para os comunistas, para os socialistas. Segundo algumas pessoas nessa época já, o governo de Stalin era fascista, ele era autoritário, era totalitário, então seria semelhante ao regime nazista, seriam muito próximos um do outro. Também usaram esse termo para os trotskistas, que segundo eles, segundo os comunistas, seriam os fascistas de fato, usaram para os católicos, usaram para os pacifistas, porque, de acordo com essa lógica deles, quem se opunha à guerra estava apoiando indiretamente os regimes fascistas, usaram para quem apoiava as guerras, usaram para os nacionalistas, ou seja, todo mundo era fascista no final dos contos, que de maneira geral significaria alguém autoritário, alguém grosseiro, alguém que defendesse certos valores com os quais a gente não concorda. Mas esse artigo do Orwell aí, que é divertido, é interessante você ver também como ainda hoje se usa esse termo de modo indiscriminado. Já ocorria isso nos anos 40, durante os regimes fascistas. Mas, por outro lado, eu quero citar duas outras referências aqui que vão nos ajudar a compreender de maneira mais detalhada o que é esse termo genérico fascista. Um deles é um texto excelente, é um texto excepcional do Umberto Eco, que era um autor italiano, que foi alguém que cresceu durante o regime do Mussolini. Então ele relata em primeira pessoa qual foi a experiência dele crescendo nesse regime e também as consequências posteriores disso. Então é alguém que entendia muito bem o que era o fascismo italiano, de fato, original, histórico, e também o que eles chamam de fascismo eterno, que são aspectos do fascismo que podem ser identificados ainda hoje em diferentes partidos políticos, em diferentes comportamentos pessoais, em diferentes ideologias. Então, segundo o Umberto Eco, o fascismo foi uma combinação de vários elementos contraditórios entre si, às vezes, então não havia uma ideologia muito clara, eles reuniram elementos políticos de diferentes movimentos, reuniram elementos estéticos, culturais, era uma mixórdia. Na verdade, o fascismo era uma mixórdia que funcionava dentro desse sistema fundado na personalidade do Mussolini, que esse é um elemento clássico do fascismo, que é uma figura como Hitler, como Mussolini, como Franco, como Salazar, que enfeixa esses valores e leva a nação adiante. Então sempre tem uma pessoa forte, simbólica por trás disso e que acaba sendo representante da voz do povo. Então nesse artigo o Umberto Eco ele enumera alguns aspectos que podem estar associados ao fascismo, ao pensamento fascista. Não é necessário que sejam todos esses elementos, basta que apenas alguns deles estejam ali para que se encaixe nesse fascismo eterno, segundo Eco. Então o primeiro deles, que é a principal característica, é o tradicionalismo. Os fascistas tendem a valorizar a história, tendem a valorizar um período do passado no qual eles pensavam que o país era muito melhor, no qual a cultura era muito melhor, no qual os valores eram
puros, ou eram mais nobres. No caso do fascismo italiano, era o período do Império Romano, né? O grande Império Romano que dominou boa parte do mundo. No caso do nazismo, era o período medieval com o Sacro Império Romano. Então se remonta a um passado mitológico, glorioso, que deveria ser resgatado através dessas novas políticas fascistas. Esse tradicionalismo implica na recusa à modernidade. Então, no caso do nazismo, eles perseguiram os artistas modernos. Embora haja um certo fascínio com a tecnologia, ao mesmo tempo há uma crítica aos tempos modernos. Há uma recusa às transformações, há uma recusa à mudança social, há uma recusa às revoluções. Boa parte dos fascistas criticam as revoluções sociais que foram iniciadas, por exemplo, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, com o pensamento moderno. Também é possível perceber quando há uma crítica da depravação dos tempos modernos. Sempre as pessoas são depravadas, sempre há uma decadência na cultura. Outra característica é uma crítica ao pensamento, à racionalidade. Então, para os fascistas, as universidades são perigosas porque são ninhos, são antros de esquerdistas. Então os filósofos, os intelectuais, os sociólogos são sempre pessoas perigosas, são sempre pessoas que estão querendo acabar com a sociedade, são pessoas que não têm respeito aos valores, às tradições, às normas morais. Por isso que é importante atacar os professores esquerdistas, por isso que é importante criticar os professores em sala de aula, porque os intelectuais, os pensadores são uma ameaça à ordem. E o próprio ato da crítica também tem que ser eliminado. Criticar os valores, criticar a sociedade também é um perigo. Esse contraditório ele deve ser suprimido. A própria diferença causa medo no fascista. Então, diferentes raças, diferentes religiões, diferentes pensamentos, diferentes posições políticas também são perigosas. Hoje em dia são os muçulmanos, antigamente eram os judeus. Qualquer um que apresente um modelo diferente ou um padrão diferente da norma é perigoso. O racismo e a intolerância são as bases do fascismo. Outra característica muito própria do fascismo, isso também é muito explicado depois em outro artigo que eu vou falar, tem a ver com a insatisfação de certo segmento social, certa categoria social. O fascismo italiano e o nazismo nascem de uma insatisfação da classe média. Então havia uma grande crise econômica, uma grande crise política, então as classes médias insatisfeitas acabam recorrendo a certos ideais pretéritos e também a um homem forte que vai mudar isso. Essa é uma coisa que a gente pode ver claramente no Brasil hoje em dia, a insatisfação da classe média com relação à ascensão da classe C e D. É como se seus privilégios estivessem sendo atacados por uma nova classe média, por uma classe pobre em ascensão. Também quando há essa violência exacerbada que afeta o seu dia a dia, então você sente que tem que se proteger disso e através disso você recorre a esse ideário fascista. Os proletários sempre são um perigo para a classe média. Os pobres, os indigentes, os meninos de rua sempre são algo que ameaçam seu estilo de vida. Outra característica muito própria do fascismo é o nacionalismo. Então a pátria tem que ser protegida, a pátria é o que nos dá uma identidade, é aquilo que nos torna melhores do que os outros. E por outro lado também sempre há uma ameaça externa à nossa unidade nacional. Ao globalismo, aos comunistas, o Fórum de São Paulo, a infiltração gramsciana das universidades, ao marxismo cultural que se infiltra na televisão, no cinema, na música, a ONU, a nova ordem mundial. Há sempre vários inimigos externos que querem abalar a nossa unidade nacional, querem destruir nossa civilização, destruir nossa mentalidade, destruir nossa ideologia e nossos valores. E uma coisa curiosa, também contraditória, é que o inimigo sempre é meio onipresente, ele sempre é muito poderoso também, ele sempre está se infiltrando em todos os ramos, ao mesmo tempo ele é fraco o suficiente para que nós possamos derrotá-lo através do nosso ideal, da nossa luta. Inclusive essa questão da luta é uma coisa constante entre os fascistas. É preciso enfrentar os comunistas, é preciso enfrentar os islamistas, é preciso enfrentar os globalistas, então sempre há um inimigo a ser combatido, a luta é constante, é uma questão própria do fascismo italiano, que é uma guerra constante, é uma luta constante para preservar os valores.